Olá, um bom dia a todos. Hoje, terça-feira, 25 de março de 2014. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal da Câmara. E a partir dessa sexta-feira, dia 28, estão abertas inscrições para o cadastro de interessados no programa habitacional Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. Durante o pronunciamento, o presidente da Câmara, Wanderley de Oliveira, lembrou que a iniciativa oportuniza as famílias de baixa renda de ficarem mais perto de realizar o sonho da casa própria. Ao todo, o programa vai oferecer 372 moradias localizadas em 4 bairros. O Tribés, na região norte, abrigará 100 unidades. No Progresso, 64, na Itopavazinha, 144 e no Fidelis, 64. Conforme o presidente Wanderley, os apartamentos feitos anteriormente tinham 43 metros quadrados. Estes agora vão entre 46 e 51 metros quadrados. A disposição dos cômodos também foi modificada para otimizar o espaço das residências e aumentar a convivência e a privacidade. E o vereador do PSD, João Veneza, indicou manutenções como patrulhamento e macadamização na rua Hermógenes da Silva, uma transversal com a rua Oscar Dickmann, no bairro Itopavazinha. O parlamentar também solicitou a conclusão do asfalto na rua Arnoldo Beck, no bairro Itopava Central. E o vereador tucano, Jans Mantel, solicitou ao SAMAI estudo para amenizar as constantes faltas de água na rua Cali, no bairro Itopavazinha. O parlamentar também solicitou colocar camada asfáltica em frente ao posto de saúde na rua Franz Folles, também no bairro Itopavazinha. E o vereador democrata, Marcos da Rosa, solicitou manutenções na rua Carlos Augusto, uma transversal da rua Franz Folles, no bairro Itopava Central. De acordo com o parlamentar, melhorias como macadamização e patrulhamento são necessárias na região. E o vereador do PSD, Mário Hildebrand, solicitou roçadas e limpezas na rua Trombudo Central, em toda a extensão no bairro Velha. O parlamentar também solicitou calçamento na rua Trombudo Central, também no bairro Velha. E o vereador do Partido Popular Socialista, Odemar Becker, solicitou manutenções na tubulação entupida na rua Gervásio João de Sena, no bairro Velha Grande. De acordo com o parlamentar, a tubulação entupida está causando sérios problemas para a comunidade devido à situação está tendo retorno do esgoto para dentro das casas, inclusive prejudicando devido ao mau cheiro. E o vereador PMDBista, Roberto Tribés, solicitou o conserto do calçamento na rua Raulino Neumann, no bairro Valparaíso. O parlamentar também solicitou manutenções na rua Cidade Gramado, também no bairro Valparaíso. De acordo com o vereador PMDBista, as solicitações atendem pedidos da comunidade. O vereador do Partido dos Trabalhadores, Adriano Pereira, solicitou ao Executivo Municipal qual a previsão para construir calçadas na rua Arnoldo Becker, no bairro Itopava Central, referente ao trecho já pavimentado. O parlamentar também requeriu à Secretaria de Obras em qual posição de pavimentação encontra-se a rua Marilene Figueiredo Locke, no bairro Itopava Central, localizado no loteamento Pôr do Sol. De acordo com o vereador, os moradores já pagaram há 2 anos para a pavimentação da rua e até o momento as famílias estão sem resposta. E por meio de requerimento, o vereador do PSD, Mário Hildebrand, solicitou junto à Celesc no sentido de avaliar a viabilidade de mudanças de um poste de iluminação pública na rua Júlio Ridger, no bairro Água Verde. E o vereador e presidente da Câmara de Vereadores, Wanderley de Oliveira, requeriu a realização de audiência pública ou reunião extraordinária com o objetivo de conhecer as ações que a FAEMA e CEPLAN, dentro de suas responsabilidades, tomaram ou tomarão como vistas a elucidar as questões da liberação do empreendimento denominado Bosque Parque Europeu, previsto para ser instalado no bairro Ponta Aguda. E também do vereador e presidente da Câmara, Wanderley de Oliveira, o requerimento que solicita a realização de sessão solene em data a ser definida, podendo ser realizado na FURB, com homenagens aos 5 servidores mais antigos da FURB, ainda na ativa, em comemoração aos 50 anos da Universidade Regional de Blumenau.
E tramita na Comissão de Legislação, Constituição e Justiça o projeto de lei de autoria do vereador PMDBista Beto Ribes, que dispõe sobre o volume de som em carros. De acordo com o texto, os veículos estacionados em lugares públicos ou privados estarão proibidos de colocar som com alto nível de volume, sejam esses portáteis ou fixos, principalmente à noite. E de autoria do vereador Mário Hildebrand, está tramitando o projeto de lei que estabelece o transporte de animal doméstico de pequeno e médio porte no Serviço Municipal de Transporte. O projeto prevê que os passageiros condutor do animal deverão previamente dirigir-se à Central de Atendimento SIGA, com os documentos necessários para a confecção do cartão magnético de transporte de animal, validado semestralmente, cujas despesas de emissão deverão ser pagas pelo solicitante. E agora vamos para um rápido intervalo e voltamos já. A base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da cirurgia, um bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Se realiza, professor. Cada nova ideia tem um professor. No que se aprende, o que se ensina, professor. Uma lição de vida, uma lição de amor. Na nota de uma partitura, no projeto de arquitetura. Em toda teoria, tudo que se inicia, todo bom começo tem um bom professor. O vereador do Partido da República, Diogo Santos, apresentou o projeto de lei que dispõe sobre créditos suplementares aos estudantes que no contraturno escolar sejam atletas. O documento acabou sendo arquivado na Comissão de Constituição, Legislação e Justiça da Câmara. Segundo a Procuradoria, tem visto de iniciativa, podendo somente ao Executivo apresentá-lo. Para aprofundar mais sobre este assunto, estamos aqui no estúdio do Jornal da Câmara com o parlamentar. Vereador, obrigado então pela presença, é uma satisfação tê-lo aqui no estúdio do Jornal da Câmara. Mais uma vez agradeço pela oportunidade. Vereador, infelizmente o projeto não seguiu, mas qual que era o objetivo desse projeto e a importância que ele tinha? O projeto ele foi arquivado devido à inconstitucionalidade na iniciativa, né? A iniciativa não é parlamentar, ela é uma iniciativa do chefe do Executivo, no caso o prefeito municipal, né? E o objetivo dele é que aumente a quantidade de créditos escolares para os estudantes que no contraturno escolar participam de algum dos programas de iniciação esportiva no município. Hoje no município nós temos um grande número de programas de iniciação esportiva em diversos esportes e em contrapartida os alunos eles podem utilizar-se apenas de 50 créditos escolares mês. Então, se nós formos partir de uma perspectiva que um mês sem feriados, com um mês normal, tem aproximadamente 23 dias letivos, seriam necessários 46 passes escolares apenas para esse aluno ir e voltar à escola. Então, o objetivo é que esses créditos suplementares necessários para o aluno se deslocar até o treinamento e voltar, desde que devidamente comprovado que é para essa finalidade, através de uma declaração da Fundação Municipal de Esportes, sejam disponibilizados a esses alunos. É claro que o ideal seria que o atleta não precisasse nem pagar por esse transporte, esse custo. O ideal seria que a prefeitura arcasse com essa despesa, porque é muito bom que os nossos alunos estejam praticando esportes e que fiquem longe de outras atividades que não sejam saudáveis. Sobre este tema, o vereador acredita que é preciso cada vez mais pensar de forma estratégica como envolver a comunidade escolar junto com o esporte dentro da escola já início, porque muitas vezes nós temos bons atletas, nós temos grandes nomes aí, mas que não é descoberto por falta de incentivo, não é, vereador? Exato. Enquanto mais o município disponibiliza e proporciona opções para essas crianças e adolescentes estarem praticando esportes, né, existe uma possibilidade muito grande que no meio dessas centenas ou milhares de crianças, uma ou outra se destaque e tenha projeções nacionais e até internacionais, por que não, né? E até no sentido é importante também a questão de afastar do mundo ruim, né? Aquele mundo mais, a questão da criminalidade e tudo isso. Exato, independente se esse atleta vem ou não ser um campeão olímpico, só o fato dele não
não está praticando atividades prejudiciais à sua saúde ou está se envolvendo com droga, só o fato dele estar fazendo algo saudável, praticando esporte, a comunidade já está ganhando. Vereador, o senhor tem, de forma enfática, questionado a administração do presidente do CETERB, o Sérgio Xisté. Qual que é, na avaliação do senhor, a grande questão ali no CETERB? Nos últimos anos, o Brasil tem passado por uma questão da transparência, né? Então, não só o município, mas o Estado, a União, hoje tudo é mais transparente, as folhas de pagamento dos funcionários são transparentes, os gastos dos entes da federação são transparentes. E me surpreendeu quando eu fiz a análise do balancete financeiro do Departamento de Trânsito do CETERB, como um todo, né, do ano de 2013, em que um dos gastos realizados pela autarquia foi um gasto de R$1.100.000, discriminado como gastos para serviços extraordinários, né? Então eu acredito que nos dias de hoje, com uma prestação de contas que não nos traz claro aonde esse valor foi investido, né? E não é um valor pequeno, um valor de que é R$1.100.000, né? Então eu acho que esse balancete deveria ser feito de forma mais detalhada, mais explicada, para que tanto os parlamentares quanto a sociedade como um todo possa acompanhar e questionar, porque o dinheiro é público, o dinheiro é do povo, o dinheiro é arrecadado através de multas e outras fontes de receitas da autarquia. Também foi questionada a questão de que, foi um questionamento que inicialmente quem levantou foi o vereador Ivan Nats, mas eu compartilho do pensamento dele de que no ano de 2013 foi arrecadado aproximadamente aí 7 milhões em multas de trânsito, desses 7 milhões, 5 chegaram aos cofres públicos, 2 é que realmente tem as tarifas e despesas que por lei são necessárias, e desses 5 milhões, somente 3 foram reinvestidos naquilo em que a lei realmente determina. Porque as multas de trânsito, elas têm destinações específicas, o gestor não pode utilizá-las de acordo com a sua vontade. Elas têm que ser utilizadas de acordo com o que o Código de Trânsito estabelece para aquelas finalidades. Vereador, o senhor também tem cobrado da Prefeitura transparência, nesse quesito mesmo, focado no papel do vereador de fiscalizar, relatórios de saber quanto está sendo gasto, investido no município, na educação, na saúde, o mais recente, quanto a Prefeitura gasta com imóveis no município. Essa função fiscalizadora do vereador, ela acaba vindo de encontro com o anseio que a sociedade vem cobrando, para a questão de mais agilidade no serviço público e também a participação social, de poder analisar o que está sendo gasto dentro da administração pública. Com certeza. Enquanto maior transparente uma administração, melhor é a possibilidade de todos nós estarmos fiscalizando, né? Algumas vezes, são tantas as contas do município, são tantas as secretarias, às vezes alguma conta pode até passar despercebido por esse vereador, mas a comunidade tendo acesso, a comunidade pode chamar a atenção do prefeito, dos vereadores, mas tem que ser proporcionado essa possibilidade para que todos possam acompanhar as despesas públicas. E hoje o município ele tem locado diversos imóveis. É claro que a gente sabe que há necessidade que os serviços públicos, por exemplo, serviço de saúde, serviço de educação, sejam prestados mais abrangente em todo o município, então há realmente a necessidade de se locar imóveis, mas o objetivo é tomar conhecimento quais são os imóveis, quais são os valores pagos, para que a gente possa estar analisando de forma minuciosa se realmente aquele imóvel é necessário, se realmente aquele valor é justo, se de repente não existe um outro imóvel na mesma localidade que com as mesmas condições de uso por um valor mais barato, tornando assim as contas do município menores e sobrando mais valores para que possa ser reinvestido na sociedade. Nesse contraponto da questão da transparência, o Poder Executivo ele tem feito seu papel de facilitar o acesso ao Poder Legislativo, poder fazer seu papel de fiscalizador, vereador? Eu acredito que nesse governo já se avançou bastante, né? A questão da fila de espera para as creches, a questão das ruas do mutirão que hoje são públicas, o Executivo tem me atendido nas solicitações que eu estou fazendo para abrir essas contas, para trazer essas contas até esse vereador, mas tem, como sempre, né, tem muito que se avançar ainda, tem muito mais que se dar publicidade. É claro que o ideal seria que qualquer conta, qualquer R$1 gasto pelo município, se tivesse publicado no site, se tivesse uma nota fiscal digitalizada para que o cidadão pudesse acessar aquele valor, acessar a nota fiscal, ver para onde foi, ver de onde veio. Então tem muito a se avançar, mas hoje já podemos dizer que houve avanços em relação ao que tínhamos no passado.
O vereador Diogo também tem sido enfático na tribuna da Câmara e nos meios oficiais aqui no Parlamento Municipal em relação da necessidade de ampliar o debate sobre a instalação de uma guarda municipal aqui em Blumenau. Outras cidades, como Balneário Camboriú e até de porte populacional menor, já existe. Por que essa discussão e como o senhor chegou a essa questão da necessidade de implantar essa guarda aqui na cidade? Eu estive em Balneário na semana passada, até conhecendo a Guarda Municipal lá. Já era uma reivindicação que eu vinha fazendo ao prefeito desde o primeiro dia do mandato dele, um compromisso que ele assumiu na campanha com toda a cidade de Blumenau. E em Balneário, os dirigentes da Guarda Municipal foram enfáticos quando me disseram que, né, a realidade mudou da água para o vinho naquela cidade depois da criação da Guarda Municipal. Porque apesar da guarda não ter aquela obrigação de policiamento ostensivo, como tem a Polícia Militar, só o fato de nós termos uma guarda na rua fazendo rondas e estando presente já inibe a criminalidade. Outro fator positivo também foi o município de Blumenau no ano de 2013, ele gastou R$300 mil com serviços de vigilância e externos, né? A partir em Balneário, se uma escola, um posto de saúde soa um alarme com um possível ato de vandalismo, né, lá a própria guarda municipal é acionada e se desloca para o local para averiguar a situação. Hoje em Blumenau uma empresa privada faz esse serviço. Então, na verdade, você teria um custo para a criação da guarda, mas em contrapartida já se tem um custo a menos para se investir na iniciativa privada. É claro que só 300 mil não seria necessário não seria o suficiente para a criação de uma guarda municipal, mas é sabido já em muitas cidades do Brasil que uma guarda municipal traz redução nos índices de criminalidade na cidade e é isso que a população clama por segurança. E essa guarda seria uma criação de uma nova instituição ou de repente uma incorporação da própria guarda de trânsito, aí, treinamento e até ampliação do efetivo? Nós vamos ter ainda uma audiência pública, eu já solicitei à casa que seja feita uma audiência pública para que a comunidade possa participar desse debate, né? Eu acredito que o ideal seria uma nova corporação, né? Ou de repente que se tivesse, hoje já existe a Secretaria de Defesa do Cidadão aqui no município, e que essas duas guardas estivessem ligadas dentro da mesma secretaria. Secretaria de Defesa do Cidadão, daí dentro ali teria a diretoria de trânsito e a diretoria de patrimonial, e cada uma com a sua responsabilidade, cada uma com a sua atribuição, né, e desempenhando o seu papel. Vereador, recentemente nós tivemos um anúncio do Executivo Municipal do aumento da taxa da tarifa de transporte coletivo. O senhor também tem cobrado bastante de forma enfática do consórcio SIGA sobre a qualidade do transporte, até questionando sobre se esse valor realmente correspondia sobre a qualidade do usuário e o serviço prestado. Como é que o senhor vê hoje o consórcio SIGA na cidade de Blumenau? Eu acredito que o consórcio SIGA não está cumprindo o seu papel e acho que não é uma empresa que tem idoneidade para fazer o serviço que ela... Veja, a tarifa foi reajustada um pouco acima de 9%. Eu acho que ninguém se incomodaria em pagar 9% a mais se tivesse um serviço de qualidade. Se tivesse ônibus com ar-condicionado, se a frota fosse uma frota nova, né, que não quebrasse, que tivesse mais carros à disposição da comunidade, para principalmente nos horários de picos, evitando assim a superlotação. Então a discussão não é somente o valor. Eu acho que o valor até seria justo se tivesse o serviço prestado com qualidade. E contratualmente, quando foi firmado a concessão do transporte municipal para o consórcio SIGA, essas cláusulas já estabeleciam, com exceção do ar-condicionado, que não está estabelecido, mas a questão da idade da frota e tudo mais, isso já está previsto no contrato. Então, o que eu estou cobrando na Câmara é simplesmente que a empresa cumpra o que acordou com o município e que se a empresa não tem condições técnicas e capacidade para se cumprir um contrato firmado com o município, que abra mão desse contrato e que venha prestar esse serviço a uma outra empresa que tenha condições de estar oferecendo o que o Blumenauense precisa.
Até porque a gente tem visto que em horários de pico a cidade já não anda, e precisa ter um certo incentivo a mais para deixar um pouquinho o transporte individual de lado para migrar para o transporte público. Isso já acaba sendo mais do que uma condição de política pública, mas uma necessidade real do cidadão aqui, né, vereador? É mobilidade urbana, né? E o cidadão ele só vai sentir a vontade para deixar aquele veículo dele em casa e se locomover através de ônibus a partir do momento que ele tenha um transporte de qualidade. Hoje, as faixas de ônibus já ajudam bastante na questão da locomoção ali do transporte coletivo, que acaba sendo mais ágil que os veículos, mas os condutores preferem sair de suas casas um condutor em um único veículo, ocupando o trânsito da nossa cidade, porque ele tem o conforto do carro dele, que ele tem um ar-condicionado, ele pode ir sentado, do que se locomover de ônibus, que ele tem que ir no meio de inúmeras pessoas, apertado, suando, então ele acaba preferindo, às vezes, até gastar mais do que o valor do passe, do transporte coletivo, para que ele tenha comunidade. E a partir do momento que você tenha um cumprimento contratual com aquilo que foi acordado entre a empresa e o município, dando comunidade às pessoas, essas pessoas vão preferir, né, algumas delas, né, vão preferir utilizar o transporte coletivo, desafogando assim o trânsito da nossa cidade. Vereador, o senhor tem dito aqui no parlamento que toda pessoa, sem distinção, teria que ter uma noção básica do direito. E nesse sentido, o senhor propôs que as escolas, no âmbito aqui do município, da rede municipal, tivesse essa matéria incluída na grade escolar. Por que esse pensamento e por que ter realmente essa noção do direito já desde pequeno de novo, vereador? Eu acredito que não é a matéria direito, mas são as noções em direito, né? As noções que eu acredito que crianças e adolescentes devam ter conhecimento, por exemplo, do Estatuto da Criança e do Adolescente, até porque se elas tiverem um dos seus direitos violados, elas só vão poder denunciar a partir do momento que elas tiverem conhecimento de quais são os seus direitos, né? Da mesma forma, o Código do Consumidor, né, que aquele consumidor ele só vai procurar o PROCON, ele só vai procurar a entidade responsável em solucionar o problema a partir do momento que ele saber que ele tem aquele direito, que ele tiver consciência que ele tem aquele direito. Então foi proposto nessa casa o projeto de lei para que de 5ª a 8ª série os nossos alunos tenham noções básicas de direito, tendo contemplado noções de direito constitucional, noções de direito da infância e do adolescente, noções de direito do consumidor, para que essas crianças cresçam e tenham conhecimento dos seus direitos, sendo assim pessoas melhores para a sociedade e terem condições de pleitear os seus direitos caso eles sejam violados. O vereador também tem solicitado mais recursos para a Fundação Cultural e de Esporte. Essas áreas, como a gente já havia abordado no começo, são essenciais até um trabalho preventivo, não é, vereador? Sim, como foi falado, né? A questão do esporte, né? A criança praticando esporte é o ideal para a sociedade. Ela, não só o esporte, mas a cultura também, ou qualquer outra atividade sadia que ela faça no contraturno escolar, né? No ano passado, Blumenau sediou os Jogos Abertos, foi campeão dos Jogos Abertos, mas em sua grande maioria os atletas que estavam defendendo nossa cidade não são da nossa cidade, não são do nosso estado. Foram atletas contratados de fora do município. Então, a minha cobrança é para que esses recursos fiquem no município, independente se nós vamos ganhar os Jogos Abertos ou não, mas que a gente crie atletas da nossa casa, da nossa cidade, e que se eu tenho conhecimento, eu tenho certeza que se for feito um trabalho de longo prazo de investimento nos nossos atletas, nas nossas crianças, futuramente, sem sombra de dúvida, nós vamos novamente sermos campeões dos Jogos Abertos com os nossos pratas da casa, né? Da mesma forma, a Fundação Cultural, em um outro momento, já teve a oficina cultural, em que ali não era só crianças e adolescentes, mas adultos também, diversas pessoas utilizavam aquele espaço para criação e para aprendizado de questões ligadas à cultura. Hoje esse imóvel não existe mais, esse imóvel está abandonado, até porque não tem mais condições estruturais, mas até hoje o município ainda não conseguiu locar um outro imóvel, ou adquirir, ou construir um outro imóvel, para fazer esse belíssimo trabalho que já vinha sendo feito. Então, a cobrança é para que
Essa questão da Fundação Cultural as oficinas de artes retornem ao município, proporcionando assim atividades culturais, e a questão do investimento na área dos nossos atletas para que nós valorizamos as pratas da casa. Vereador Diogo Santos, obrigado então pela entrevista, sempre uma satisfação poder lhe entrevistar aqui no Jornal da Câmara. Esperamos outras oportunidades para falar do seu trabalho parlamentar, de extra parlamentar também, todas que envolvem até uma questão de prestação de conta para a comunidade blumenauense. Obrigado pela atenção e, mais uma vez, deixo tanto eu quanto o meu gabinete à disposição tanto da TV Legislativa quanto da comunidade. Obrigado, vereador. E a Agência Nacional de Aviação Civil registrou queda de 25% no preço médio de passagens aéreas para as cidades sedes da Copa do Mundo, no período dos Jogos. Em nota, a agência informou que tem monitorado as ofertas de passagens para o período do torneio, de 12 de junho a 13 de julho, e observou que o preço médio passou de R$ 481 em outubro de 2013 para R$ 361 em janeiro deste ano. Apesar de verificar certa alta em novembro, a média de valores cobrados caiu em dezembro e chegou a um patamar ainda mais baixo no primeiro mês deste ano. O Jornal da Câmara vai ficando por aqui, lembrando que logo mais ao 12h30 a TV Legislativa transmite TVL Notícias, com informações atualizadas dos nossos parlamentares. Acompanhe agora os principais destaques do TVL Notícias. Moradores reivindicam a pavimentação da Rua Jaguaribe. Vereador sugere mudanças no trânsito da Rua Samuel Morse. Parlamentar comemora a reforma e ampliação do ambulatório da Velha e pede nova equipe de trabalho no SF Tereza Letskovic. Isso e muito mais ao 12h30. Acompanhe também o Jornal da Câmara pelo Facebook, o Twitter da TVL e também pelo site da Câmara que aparece aí no seu vídeo. Uma ótima terça-feira para você e até amanhã.